diz assim, né, pastor Andréia? Quero trazer à memória, traga à memória aquilo que te dá esperança, né? Então, às vezes a gente enche a nossa mente. Deus me colocou uma palavra essa noite para eu pregar, e a gente que é pregador, né, cara? A gente sempre vem para o culto naquela última hora. Será que é isso, Jesus? Né? Você fica naquela coisa, será que é isso e tal? E quando a pastora Rosângela começou a falar, eu falei, é exatamente isso. Exatamente isso. A gente vai continuar caminhando, né, por onde ela começou a liberar aqui. Tira um pouquinho do agudo para mim, o Eric, não está por aí não, depois que ele voltar, só avisar, porque está rodando um mistério aqui. Então, a gente precisa liberar a fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Você só abre a tua boca e libera aquilo que está dentro de você, amém? Quem aqui já se sentiu querendo viver uma realidade que não era sua, era de uma outra pessoa, não que fosse errado ou certo, não tem nada a ver com isso, mas que você queria viver uma realidade, porém você não se sentia, você falava assim, poxa, eu não consigo me apropriar disso, isso não é meu, porque isso não está dentro de mim. A gente só consegue liberar aquilo que está dentro da gente, né? Tem até uma frase que diz, você só dá aquilo que você recebeu, não é verdade? Então quando a gente recebe algo, a gente é livre para dar, né? Eu uso muito isso quando eu converso com jovens, aconselho jovens, a gente sempre fala, às vezes o jovem fala, poxa, mas o meu pai é tão duro comigo, né? Meu pai não é um pai que me abraça, que fala que me ama, que me faz um cafuné, né? E a gente sempre fala essa série de frases, olha, não se preocupe, o seu pai não é um pai ruim por causa disso, pode ser que ele não tenha recebido isso do seu avô, né? E por isso que ele não consegue transmitir para você. Isso não faz do seu pai um pai ruim. É óbvio, ele precisa refazer alguns caminhos, precisa voltar a alguns lugares, precisa, né? Porque isso é bom, né? Mas se ele não recebeu, automaticamente ele não vai conseguir liberar essa noite. Eu queria falar com você sobre a linguagem do reino de Deus. Repita comigo, a linguagem do reino de Deus. A gente vai falar, na verdade existem algumas linguagens, e eu quero falar especificamente de uma linguagem hoje, que com certeza Deus ele preparou esse tempo que a gente vivesse, já que nós estamos já começando hoje, oficialmente, a nossa temporada de liberar milagres, né? Contar os testemunhos. Ontem na célula do jovem a gente falou sobre isso, né, galera? Sobre testemunhos, sobre o que Deus fez no nosso ano, né? Sobre coisas que, né, alguns jovens abriram e disseram sobre coisas que eles conquistaram, né? Outras coisas que eles ainda não conseguiram tocar. Eu queria liberar sobre a tua vida o seguinte, a fé, ela não é a prova do que não existe. Eu já vi pregador falando isso, né? Que a fé é prova, não, a fé é prova daquilo que você não vê. O fato de você não ver não significa que não exista. Deu para entender? A fé é a prova daquilo que eu não vi, mas existe. Amém? Então, se ainda não aconteceu, não fique triste, porque Deus, ele não se atrasa. Domingo eu tive servindo uma igreja, a gente estava liberando isso. No reino de Deus não existe atraso, gente. Ai meu Deus, não aconteceu. Não existe atraso. Deus, ele sempre está no tempo dele, que a teologia vai chamar de tempo kairos, ou seja, esse é o tempo de Deus. Deus, ele não se atrasa. Ele não tem essa coisa, ai meu Deus, você de repente pensar igual a pastora que deve ter pensado muitas vezes, já passou meu tempo. Não, Deus, ele não se atrasa. Diferente disso, ele tem urgência. Sim, Deus tem urgência. Por que Deus não se atrasa? Por que Deus não está com pressa? Porque ele não se atrasa, né? Já vi alguém falar assim, Deus tem pressa com você, meu irmão. Como é que Deus vai ter pressa e Deus não se atrasa? Né? Deus não se atrasa. Então logo ele não tem pressa, mas ele tem urgência. O que é urgência, adolescente? O que é urgência? É quando eu priorizo uma coisa, quando eu preciso muito fazer isso, né? Os jovens falam assim, poxa, tem que cortar meu cabelo, já está passando, é urgente. Tem que ir lá no barbeiro e cortar o cabelo. As mulheres, né, poxa, tem que ir lá fazer unha. Ontem eu sei que teve uma mulher aí que foi fazer unha. A pessoa que foi dar um tapa aí, né? Aí rapaz, já está vencendo, aquele gel já está gritando, o negócio já está acontecendo. Então o que acontece? É urgente. Isso é urgente. Então Deus, ele tem urgência em fazer na nossa vida. Abra a tua Bíblia aí em nome de Jesus, em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler.
2 Coríntios capítulo 4, vamos ver o que esse texto traz para a gente. 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios 4, versículo 13. Vou abrir duas Bíblias aqui para a gente ter uma... Cadê o Eric? Sumiu de novo. O Eric tá igual um ninja hoje. 2 Coríntios 4. Eu falei para ele soltar um beleplástico ali quando estiver pregando, ele esqueceu. 2 Coríntios 4, 13. Todos acharam? Amém? Diz assim: tendo, porém, eu vou ler aqui nessa tradução que é um pouco mais depois vou ler a outra. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso. Amém. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso, não nos animamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, se corrompa, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém, querido? Eu queria falar com vocês essa noite sobre a linguagem do reino de Deus, que é a fé. A linguagem que nós utilizamos no reino de Deus chama-se fé. E o que é fé? A gente já falou aqui. Fé é convicção. Fé é a prova não daquilo que não existe, mas fé é a prova daquilo que eu ainda não vi. A fé, ela traz a existência, ela traz a evidência. Essa palavra é até melhor, né? A fé, ela torna evidente aquilo que já existe. Ela torna evidente. Você pode não enxergar, mas a fé faz isso. Mas o que eu preciso? Paulo fala o seguinte, que cada um de nós temos uma medida de fé. Cada um de nós. E Paulo fala mais, olha, não se acha mais do que você é. Paulo fala isso, né? Ele fala, não se ache mais do que você é, porque cada um tem uma medida de fé. Não existe ninguém maior do que ninguém, melhor do que ninguém. Existem pessoas com medidas diferentes. Anota isso, isso é legal. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas com medidas diferentes. Porque Deus, ele faz cada um de forma particular para um propósito. É exatamente isso que ele faz. Ele cria cada um de nós para um propósito. A gente leu aqui em 2 Coríntios, e é interessante que Deus, ele pergunta não, né, lá em Ezequiel 37, depois você lê, Ezequiel 37 tem a passagem que fala sobre o vale de ossos secos e trata de profecia. Deus, ele encontra um profeta, coloca ele, né, leva ele para um lugar onde havia ali um exército de ossos secos, né, todo mundo morto ali, e ele olha para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, o que você está vendo? O que você enxerga? E lá no fundo ele está dizendo assim, o que eu posso fazer? Ou o que pode existir além desses ossos secos? E é interessante que Ezequiel, ele não se apressa em responder. Você conhece o texto? O que Ezequiel fala para Deus naquele momento? Senhor, tu sabe. Ele não se apressa. A gente quer responder, né? A gente vive a geração hoje onde todo mundo sabe tudo, já notou? Dificilmente você fala com uma pessoa e fala assim, você já ouviu isso aqui? Ah, já. Você conhece aqui? Eu conheço. Às vezes nem conheceu, mas a pessoa fica com vergonha de repente não ter uma informação. Irmão, pelo amor de Deus, não fique com vergonha, sabe por quê? No momento que você achar que você já sabe tudo ou tiver vergonha, você vai deixar de aprender. E quando a gente para de aprender, a gente para de crescer. E se a gente para de crescer, a gente para de evoluir no reino de Deus também. Porque o reino de Deus, ele se trata de alguém que busca sabedoria. A palavra diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá de forma liberal.
A gente tem aqui experiência de pessoas na igreja que tinham dificuldade em várias áreas e porque se abriram para Deus, elas cresceram, elas evoluíram, elas avançaram. Mas primeiro eu tenho que olhar para mim e reconhecer, cara, eu preciso, existe uma lacuna aqui que precisa ser preenchida, existe um buraco aqui que precisa ser preenchido. E essa linguagem do reino de Deus é a fé. É o que? É o firme fundamento, é a convicção, é certeza. Quer ver um exemplo? Quando nós começamos a sentir uma dor, ou de repente a gente vai no hospital e a gente recebe um diagnóstico ruim, tem pessoas aqui que já viveram situações desse jeito, né? A ciência diz que quanto mais você foca nesse problema, o que acontece com o problema? Mais ele aumenta. Isso aí não sou eu que estou falando, é a ciência que fala. Que quanto mais você dá importância, prioridade, urgência para ele, ele vai crescer. Então o que acontece? Eu e você precisamos, quando um problema se levantar na nossa vida, o que a gente vai fazer? A gente vai agir usando a linguagem do reino, a fé. A fé. Ah, eu tenho que fazer um concurso e não consigo. Igual a pastora colocou aqui: Senhor, eu vou estudar e tenho fé. Porque a palavra diz que o Senhor me faz lembrar, o Espírito Santo me faz lembrar. Então se eu estudo, o Espírito Santo me faz lembrar. Se eu não estudo, tenho que tomar um pouquinho mais de vergonha na cara, que eu não vou passar. Não é verdade? A fé é o firme fundamento, a fé é certeza. E por que o povo de Deus é um povo tão encharcado de fé? Porque em Hebreus a palavra diz que é exatamente para isso que nós estamos aqui, para isso que nós vivemos. Por que Deus às vezes Ele faz com a gente igual Ele fez com Ezequiel? Ele nos coloca em situações e ambientes difíceis para testar que tipo de fé nós temos. A palavra fala da fé não fingida. Quando Paulo ele escreve para Timóteo, ele fala assim: eu sei que você tem uma fé não fingida, porque existe a fé fingida. E é interessante que se a fé ela pode aumentar, ela também pode diminuir, ela pode se extinguir. Porque a palavra diz o que? Se você tiver a fé como do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte aqui em Nova Brasília: monte, sai daqui e vem para cá. A Bíblia diz que se a tua fé, não sei se você já viu, depois você dá um Google lá e coloca semente, grão de mostarda, coloca lá grão de mostarda, é um negocinho pequenininho. E a Bíblia diz que se eu e você tivermos fé desse tamanho, querido, a gente vai olhar para esse monte, vai olhar para o teu problema, para a tua dificuldade, e você no próximo culto, ou no próximo ano, no próximo mês, você vai estar como a pastora Rosângela e tantos outros aqui vão dar testemunho aqui. Você crê nisso, amém? Mas é necessário ter certeza. Pastor, eu estou num ambiente que você não sabe, é exatamente nesse ambiente que Deus colocou, porque Ele coloca a gente em ambientes desfavoráveis para ver o tamanho da nossa fé, para ver a medida da nossa fé. Tem gente que pensa que não existe prova. Tem gente que começou, quando conheceu a graça, ele está com a mente totalmente deturpada, achando que porque a gente vive numa dispensação de graça, não existe mais provação. Existe sim, a Bíblia fala, né? Ele fala sobre provação, fala sobre aprovação, fala sobre evolução, fala sobre medida de fé. A fé, ela é a linguagem, e a graça, ela é um presente. Então receba o presente da graça, mas tenha a responsabilidade para lidar com esse presente. Por que Deus nos coloca? Já aprendemos. Por que Deus nos coloca no ambiente desfavorável? Para ver o tamanho da nossa fé. Então eu aprendo aqui que se a fé ela pode aumentar, ela também pode diminuir. Quando você conhece uma pessoa que já foi cristã e ela se declara ateísta, por exemplo, vocês têm algum amigo ateu que fala que é ateu? É um negócio, né? Não sei se aqui tem algum ateu, aqui tem algum ateu. Tem ateu que conhece mais a Bíblia do que vocês, hein? Cuidado. Mais do que eu, sabe por quê? Porque ele estuda a Bíblia para poder refutar. Existem pessoas que foram cristãs e deixaram de ser cristãs porque de repente, eu conheço casos assim, a mãe estava doente, aí a mãe morreu, na cabeça dele Deus não salvou a mãe dele, então ele não crê mais em Deus, Deus não existe, porque existe fome na África, porque existe mal no mundo, porque existe corrupção. E a gente, quando é só você ler a Bíblia lá em Gênesis, ler um versículo e você vai ver: meu Deus, tudo isso que existe na terra não é culpa de Deus, é culpa do homem. Toda essa quantidade de
mal que existe não é culpa de Deus, é culpa do homem, porque o homem, ele se depravou moralmente. Ou seja, Deus é um Deus de amor, um Deus que a palavra diz que tudo que é bom, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do céu. Mas o homem, ele é mau. A palavra diz que Deus, olhando do céu, ele não vê o justo sequer. Ele vê todo mundo igual. Por mais que eu me ache bom, eu sempre vou ter algo para ajustar. Por mais que eu me ache alguém muito crente, legal, gente boa, eu sempre vou ter alguma coisa para ajustar. E se você tem fé, meu irmão, você libera fé. Amém, igreja? Se você tem fé, você libera fé. Se você não tem fé, você libera reclamação, você libera murmuração. Se você não tem fé, você inventa desculpa. Você coloca desculpa no cansaço, na sua falta de capacidade. Mas se você tem fé, a fé, ela entra na sua vida e você começa a deixar de lado a sua falta de capacidade. E assim como a pastora Rosângela falou, você se torna alguém capaz. Isso é com a fé. Não pela capacidade que eu tenho, mas pela fé. Amém? Um outro exemplo muito interessante sobre Davi e Golias. Você conhece a história, amém? Davi, quando ele vai levar comida para os seus irmãos, ele chega lá e ele dá de cara com homens escondidos, amedrontados, com medo de um gigante que tinha mais de 2 metros. Só que Davi, ele vivia uma vida de fé. Isso é que diferencia. Isso é que nos torna diferente, quem leva uma vida de fé e quem não leva. Você conhece uma pessoa que, se o dinheiro dela começar a acabar, ela fica desesperada? Quem é? Falou eu. Vamos morar no final. Tem gente que, cara, é gente fina, mas o dinheiro acaba, ele fica mal-humorado. Ele fica mal-humorado. Fecha a cara, fica um negócio. Gente, quem tem fé, ri, quando o dinheiro acaba, ele ri mais. Fala, Jesus, estou duro mesmo, hein? Cara, assim, quem tem fé lida tanto com essas situações que ele fala assim: Senhor, aí daqui a pouquinho Deus envia uma provisão daqui. Olha a fé aí, ó. Daqui a pouquinho Deus envia um para abençoar aqui. Daqui a pouquinho uma pessoa que devia a ele, que ele nem lembrava mais, fala: já tomei esse calote já, paga ele. E as coisas começam a se ajustar. Mas isso é o que? Fé. Se eu, diante da dificuldade, lembra que eu falei sobre Ezequiel? Se eu, no momento que eu entrar no vale de ossos secos, eu começar a ficar desesperado, eu não tenho fé. Por quê? Porque eu ando segundo o que eu vejo. E quem tem fé não anda segundo o que vê. Quem tem fé anda segundo o que crê. E é interessante, irmãos, que a fé ela não sente. A gente acha que a fé na gente vai causar alguma coisa, um calafrio. A gente vai sentir alguma coisa. Ai, meu Deus, vou sentir um calafrio. Se for de cima para baixo é Deus, se for de baixo para cima é o diabo. Já ouviu essa? Já tem essa? Alguém já ouviu essa? Não, irmão, tá num lugar, tá num Pentecoste. Se tu receber um calafrio de cima para baixo é Deus. Amém, aleluia. Roda, pula, faz tudo. Se for de baixo para cima, fica ligado, hein? Que é o cabeça amassada. Gente, o povo inventa cada um, é muito engraçado. E aí, o que acontece? A gente pensa que a fé é um sentimento, só que a fé não é um sentimento. É por isso que vai ter dia que você vai vir para a igreja, você não vai sentir arrepio nenhum, mas você vai se garantir o quê? Na fé. Você vai falar: Senhor, eu tenho fé. Mas, irmão, em nome de Jesus, fé não é fé para falar assim: o pastor falou da fé, amanhã eu vou jogar no bicho que vai dar certo. Olha, eu vou fazer uma fezinha. Ainda fala assim ainda. Não, o pastor falou, tá até no YouTube. A mega da virada tá chegando aí. Virar a mão na tua cara, crente. Aí o irmão vai falando: vou fazer uma fezinha. Irmãos, a palavra diz que a fé não é essa fezinha de jogar no bicho, não. Pelo amor de Deus. Me ajuda aí, ajuda o pastor Manuel, todo mundo. A fé é a fé do tipo de Deus, e a fé em Deus. O primeiro ponto da fé: crer que Cristo é o Messias, Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Isso não é só na Páscoa não, tá, gente? Tem gente que só lembra disso na Páscoa. Não, agora Páscoa, ressurreição, né? Não, todos os dias eu acordo e levanto. Olha, Jesus veio, morreu,
tomou bofetada, enfiaram uma lança do lado dele, né? Deram chute, enfiaram. Não sei se você já estudou, pegaram o chicote que deram em Jesus não era um chicote igual esse que bate em cavalo, era um chicote que ele tinha várias guerras na ponta, e cada ponta dessa tinha ossos. Você sabia disso? Então quando eles chicoteavam Jesus, aqueles ossos entravam na pele de Jesus. Era chamado de azorrague, se eu não estiver errado. Depois você dá um Google lá. Azorrague, o nome desse instrumento de tortura. E aí eu levanto e falo assim: Jesus veio, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio nisso. Isso é a base do Evangelho. Se um dia alguém te parar assim e falar assim: por que você é crente? Por que você vai à igreja? Por que você vai à igreja quinta-feira? Por que você frequenta uma célula? Por que você vai domingo? Por que você fica bonitão domingo? Todo domingo eu vejo que você bota uma roupa melhor, você vai para a igreja. Porque eu creio que há mais de 2000 anos atrás, um homem veio a essa terra e ele era o Salvador do mundo. Ele sofreu e ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é a base do Evangelho, irmão, é básico. Se você falar isso, você já fez o seminário, já tá bom pra caramba. Você já tá, top. Porque a pessoa vai ficar assim, falar: rapaz, é isso aí. O Evangelho é isso. E às vezes a gente, mas sabe o que acontece? A gente muda. Não, vou para a igreja para receber uma benção. Ainda fala que vai receber uma benção. Eu vou para a igreja receber uma vitória. Vou para a igreja para dar um chu. Eu vou para a igreja para... Eu gosto também, irmão. Pode ser de cima para baixo, de baixo para cima. Eu não tenho problema nenhum, não. Só que primeiro eu creio. E por isso eu falo. A gente leu aqui. Eu creio, por isso falei. Você sabia que a gente canta muito: me enche, Senhor, me enche, me enche, me enche, Senhor, me enche do teu espírito. Mas sabia que se você ficar quieto, parado, você não consegue ser cheio? Porque a palavra diz o quê? A palavra diz que quando eu abro a minha boca, ele enche. Então primeiro você abre a tua boca, você profere fé. Você libera a fé. Quando você fala assim: olha, Senhor, eu recebi um diagnóstico do médico, esse diagnóstico é ruim, mas eu creio em Ti, e por isso eu estou curado em nome de Jesus. Ah, vai tomar remédio? Continua tomando remédio. Não para não, porque é glória, é bênção. Mas eu creio na vitória, eu creio que meu Deus, Ele age muito além desse remédio. Amém? Não seja alguém alienado, não. Agora não vou mais tomar remédio e tal. Briga com o marido em casa, ainda fala com o pastor que mandou tirar o remédio. Aqui que eu não ouvi isso, não. Continua tomando remédio, mas fala assim: Senhor, eu estou me tratando, fazendo a minha parte como ser humano. Eu estou tirando, né? Eu preguei sobre Lázaro domingo. Eu estou tirando a pedra. Jesus chega e fala assim: tire a pedra. Sabe o que significa isso? É você fazer aquilo que só você pode fazer, e Deus fazer aquilo que Ele pode, todas as coisas. Você tira a pedra. E é interessante que quando Jesus Ele fala para tirar a pedra, as pessoas tiram a pedra, e Ele fala assim para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai como? Lázaro sai todo enfaixado, todo travado. E é assim que nós estamos quando a gente não profere fé. Você fica todo travado, você fica doente, você fica com a tua mente igual a pastora tinha mente não particular. Ela que falou, mas eu estou falando. Estou falando, ela falou. Esse ano, o que ela recebeu? Ela recebeu um milagre, o quê? Tirando as ataduras da mente, né? Ela tirou as ataduras da mente, irmão. Por quê? Porque estava com uma atadura, estava com... Como é que é o nome daquele negócio que tem? Quando você fica lá dentro, cheio de terra, de mofo, né? Você sai aqui, você sai, tirou. E é interessante que Jesus fala o seguinte: Lázaro, vem para fora. E as pessoas tiram a atadura dele, e Jesus fala assim: desatem ele e deixem ele ir. Ah, irmão, se isso não te anima, eu não sei mais o que vai te animar. Que palavra profética maravilhosa. Jesus fala para Lázaro assim, para o povo que está ali, tirem a atadura dele e deixem ele ir. Existem pessoas, vou falar mesmo, vou falar. Existem pessoas que fazem um negocinho com você e querem fazer de você escravo. Você conhece o crente represa? Conhece o crente represa? Vou ensinar para vocês 2 tipos de crente. Um para você colar, fechar junto, e outro para você correr dele. O crente represa você corre. Por quê? Crente represa é aquele que você chega perto, você chega até ele cheio de sonhos, cheio de coisas que você vai, que Deus tem te dado e tal. O que ele faz? Ele represa você não vai para lugar nenhum mais. Você vai ficar parado ali. O crente represa, ele vai represar você. A represa é para isso, para parar. Mas tem o crente rio também. O crente rio é mais interessante.
Crente rio, quando você chega até ele, você já viu o rio, a dinâmica do rio? O rio, ele está indo, se ele encontrar um bloqueio, né, qualquer coisa que tenta parar, o que o rio faz? O rio contorna. O rio contorna, o rio não fica parado ali, ó. Ele dá um jeito, ele vai por dentro das pedras, ele vai pelo lado. Se tem árvore, é exatamente esse tipo de crente que Deus está chamando para você. Seja um crente rio. As pessoas vão chegar até você, as pessoas vão ter contato com você, você vai tirar as ataduras dela, vai tirar lá o carrapicho, vai falar assim: vai filho, vai embora. Não tente, sabe, tornar as pessoas cativas de um pensamento, tornar as pessoas cativas de um entendimento seu, pessoal. Mas mostre para as pessoas o que a Bíblia diz sobre elas. O que a Bíblia diz sobre elas? Sabe? Isso tudo é fé, irmãos. Fé é convicção. Fé é certeza. Crie, por isso falei. Agora tem gente que fala: tu crê, irmão? Creio, então fala aí. Estou com vergonha. Tu crê, irmão? Crê. Fala até com a ideia. Crê? Fala aí, irmão. Não, estou com vergonha. Irmão, se você crê, abra essa boca. Sabe? Abra sua boca e fala. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Que a gente crê com o coração, né? E a gente libera em público, né? Você libera com a boca. Você crê com o coração para a salvação. Em público você fala com a sua boca. Quando você se batiza, você está dizendo para todo mundo que você crê em Jesus. Você está tornando isso público. Deus vai te colocar em lugares inóspitos, mas não é para você ficar com medo, mas é para que a tua fé seja aumentada. Você já leu a passagem do cego de Jericó? Quem já leu aí? Cego de Jericó, o famoso Bartimeu. A Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. O que aconteceu com esse homem? Ele falou assim: cara, ele perguntou provavelmente a alguém por onde ele ia passar. Vou ficar na beira do caminho e vou começar a gritar o tempo todo. Sabe por quê? Porque a fé já tinha sido gerada no coração dele. Cara, isso é fantástico. A fé já tinha sido gerada no coração dele. A pergunta que eu faço é: ele ia te encontrar com Jesus? Sim ou não? Ele só fez o quê? Usou, não sei se a orelha dele era grande igual a minha assim, mas ele só ouviu falar de Jesus. E a fé, meu irmão, ó, ela veio, mas a fé não é não, a fé é convicção. Ele foi tomado de uma convicção. Falou: cara, eu vou gritar. E de alguma forma ele descobriu que Jesus era um descendente de Davi, assim como a profecia falava sobre o Messias. E ele começou a gritar. Engraçado que ele pegou Jesus pelo coração, ele foi malandro. Ele podia falar: Jesus de Nazaré, Jesus curador de enfermos, sei lá, Jesus que fala que é o rei dos reis. Não, ele sentou na beira do caminho e foi lá na descendência, foi lá na árvore genealógica. Você nem sabe o que é isso, mas vou falar mesmo. Ele foi lá na árvore genealógica de Jesus e falou o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ai, irmão. A Bíblia diz que a multidão começou a chutar ele, a jogar ele para o lado, e ele entrou no meio lá, meu irmão. E Jesus olha e fala assim: não, vem cá. Bartimeu significa filho de Timeu. Fé, convicção. Você já conversou com uma pessoa que não vem em todos os cultos igual a você, mas ela ora? A Ana tem algumas experiências dessa, né? Ela tem amigos dela, conhecidos, né? Católicos. Chega para ela e fala assim: estou orando por você de madrugada, tá? Ó, você está na minha oração de madrugada, eu orei por você hoje. Católico. Aí você fica: católico vai para o inferno, não sei o quê. Será, irmão? Está orando mais do que nós. Fé. E como eu posso dizer se ele tem mais ou menos? Eu não posso nem fazer uma medida da tua vida espiritual, nem como teu pastor. Eu posso fazer isso com ele? Eu não tenho condição. Você pode chegar para mim e falar assim: pastor, estou voando. Eu acredito que o Senhor é bom, a gente acredita. Pastor, estou voando, ó. Estou fazendo devocional o tempo todo. Olha, essa semana nem discuti com meu marido nem com minha esposa. Olha, tá um negócio. E a gente que é pastor, a gente é otimista. É isso aí, vamos embora. Fé, a gente vai na fé. Mas eu não tenho como medir a sua vida espiritual.
dizer fulano é mais espiritual. Não existe assim. Eu creio. Eu creio. Bartimeu, ele fala assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz que ele voltou a ver. O que a fé faz? A fé, ela traz cura. A fé, ela salva. A fé, ela traz crescimento. Uma pessoa que tem uma vida de fé, ela jamais vai voltar a ser o que ela era. Jamais, irmãos. Ela jamais vai voltar. Deixa eu falar uma coisa para você. A fé, não adianta a gente ficar explicando. Fé não se explica, fé se aplica. Anota isso também que é bom. Fé não se explica, fé se aplica. Fé você vive. Você vive. Você vai começar a ver milagre. Aí de repente você que está aqui, está sentado e falando: poxa, não tem nenhum milagre para contar. Acordou hoje de manhã com saúde. De repente aquela dor na coluna que você tinha já há um ano, você nem sentiu. Mas você acha que isso não é milagre, né? Você acha que isso não é milagre? Como assim? Aquela enxaqueca que você sentia já há um tempão, você acordou hoje nem sentiu. Mas o ser humano é assim, quando ele está com dor, ainda mais homem, eu com dor eu fico desesperado. Ai, vou morrer, Ana, me ajuda. Homem sentindo dor é muito engraçado. Ai, ponta no pé doendo. Ai, não vou trabalhar não. A gente pensa que Jesus está voltando. Estou vendo o querubim vindo buscar. Mulher não. A mulher, ela está naqueles dias, está com dor, está com enxaqueca, ela está fazendo tudo, irmão. Ela fica botando a gente para trabalhar, que dá uma raiva, irmão. Ela trabalha, ela bota nós para trabalhar também. Sabe? Porque fé não se explica, fé se aplica. E às vezes a gente está sentindo uma dor, porque quando a gente está com dor, a gente fica focando na dor. Aí quando a dor vai embora, você fica tão bem que você esquece da palavra chamada gratidão. Você esquece de agradecer, né? Aí às vezes o pastor pergunta: e a dor que você estava sentindo? E aí, pastor? Rapaz, não estou mais sentindo. E aí, já deu testemunho lá, já agradeceu a Deus? Pelo menos orou em casa e agradeceu a Deus? Tem que agradecer a Deus. Por quê? Porque seja grato pelas pequenas coisas, pelos pequenos milagres, sabe? Pelos pequenos crescimentos, pelas pequenas evoluções. Seja fiel, tenha fé. Abra aí a Bíblia em Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 10. Você já conhece essa palavra, creio eu. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Vou repetir aqui, hein? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é... Para aí. Você já viu aquela pessoa que só reclama? Aqui ele está falando sobre esperança. Vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa. No final do ano, por conta do resultado das eleições, você abriu a internet, você via pessoas amaldiçoando o Brasil, amaldiçoando a nação. Como assim, pastor? Agora vai acabar tudo, agora vai acontecer não sei o que, agora vocês vão ver, eu não tenho culpa disso, não sei o que. Cara, eu não tive nem condição de postar nada. A única coisa que eu decidi dentro de mim foi: Senhor, eu não vou amaldiçoar a minha nação, eu não vou perder a esperança que eu tenho no Senhor. Eu não estou pautado no próximo presidente, nem nesse, nem no daqui a 4 anos. Eu fiz uma escolha, eu votei em alguém que eu achei que tinha as melhores propostas. Se essa pessoa ganhou ou não ganhou, isso não me importa. Agora, o que me importa é que eu tenho a certeza que o Senhor é o meu Redentor e Ele vive. Eu vi gente falando: irmão, agora vocês vão ver. Irmãos, não sei, de repente você que está aqui foi uma das pessoas que fez isso. Eu estou aqui como teu pastor para poder te dar uma palavra. Não amaldiçoe a nação. Não fale que tudo acabou. Não,
Poxa, como é que eu que tenho filho de 7 anos vou falar isso? Não é, pastor? Agora tudo acabou, agora vocês vão ver, vai passar uma moeda. Eu falei, gente, como assim? Esse povo não é crente não. Como assim? Independente de quem ganhou e de quem perdeu, de quem vai mandar agora, de quem está no poder, de quem saiu do poder. Lá em casa, quem continua mandando é a Ana. Lá não tem 4 anos certo não, irmão. Há 18 anos mandando em mim. Com perfeição. Check. Sabe? E aí a pessoa fica lá, não, porque eu sei. Deixa eu falar uma coisa para você. Para de ser bobo, para de ser crente de pequena fé, de ficar botando a tua vida na mão de homem, na mão de presidente, na mão de vereador, na mão de deputado. Exerça o teu direito como cidadão, vote, tenha a tua opção, você é livre para isso. Agora, para de achar que a tua vida depende disso. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Sabe? Nós somos cidadãos do céu, gente. Poxa, eu nunca vi uma igreja que foi treinada para escapar. A igreja da Bíblia não fica preocupada em escapar. A gente está sempre querendo escapar, gente. A igreja brasileira é uma igreja que só fica querendo escapar. Não, porque ideologia da ideologia. Ensina para o teu filho certo e ponto. Cara, ensina para o teu filho o certo. Não tem jeito, não dá para blindar mais. Não tem jeito. Ele vai ver no celular, ele vai ver no ponto de ônibus, ele vai ver na televisão, não tem jeito. Ensina o certo. Está vendo programa de televisão lá. Dá trabalho, porque a gente não gosta de ter trabalho. Aí você quer ficar botando a culpa no político. Aí vai eu pausar lá, eu e Ana, filho, olha só. É isso aqui, pai? É. Se ele é muito pequeno e não entende, amém, vai orando a Deus, Senhor, guarda. Mas Valentina, 7 anos já estou, filho, ó, isso aqui, ó. E tal. Mas a gente quer terceirizar. A gente quer que a tia da salinha faça milagre. A gente quer que o prefeito cuide do teu filho, que o deputado cuide do teu filho. Gente, pelo amor de Deus. Você recebeu a coisa que eu mais queria. Eu e minha esposa éramos casados há 11 anos. E a que a gente mais queria era ser pai e mãe. Cara, quando Deus me deu essa graça, eu falei assim, cara, eu vou engendrar nesse moleque tudo que eu puder de bom. Sabe? Eu não vou terceirizar isso. Eu não vou jogar para os outros. Eu pedi tanto e agora eu vou falar, vai lá. Não. Todo mundo sabe, meu filho é mega acelerado. E eu sou duro com ele. Eu sou duro. Mas se você tiver botar um Big Brother lá em casa, pergunta antes de dormir o que ele faz. Senta no meu peito e fala, pai, me conta uma história. Porque ele confia em mim, cara. Sabe? Então você precisa criar esse relacionamento com o teu filho, para que ele tenha fé em você. Para que ele creia em você. Sabe? Não, eu creio no meu pai. Se meu pai está falando é real. Não amaldiçoa o Brasil. Sabe? Não diga que agora vai acabar, vai morrer todo mundo, o capeta, cabeça amassada. Irmão, não. Sabe por que cabeça amassada? Porque a palavra diz que o Senhor em breve esmagará a cabeça dele. Por isso que a cabeça é amassada. E como é profético, já aconteceu. Você vai lá em Apocalipse, já aconteceu. Então a cabeça já está amassada. Sabe? Eu vou terminar, irmãos. Enquanto nos guiarmos somente por aquilo que nós vemos, a nossa vida vai dar muito errado. Não posso enganar você. Se você se guia só por aquilo que você vê, sua vida vai dar muito errado. Ah, pastor, mas eu ligo a televisão, agora está acontecendo isso, não sei o quê. Papapá, vem cá. Você crê naquilo que você vê, ou você crê naquilo, ou você vive por aquilo que você crê? Não estou falando para você ser um alienado. Não estou falando para você ser uma pessoa. Quem me conhece sabe que eu sempre gosto de estudar sobre muita coisa diferente e estou ligado a muita coisa que acontece, quase tudo. Só que nada disso muda a fé, a convicção, a certeza. Sabe? É numa mão o jornal e na outra mão a Bíblia. Numa mão o que está acontecendo e sempre comparando com a palavra. Eu falei aqui sobre a fé não fingida. A
Abra aí para a gente terminar. 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 5. Olha o que Paulo, você sabe que Timóteo é uma carta pastoral, amém? Timóteo, ele era um pastor, e Paulo deixou uma igreja para Timóteo pastorear, e ele discipulava Timóteo por carta, orientava o que Timóteo tinha que fazer. Então ele fala para Timóteo aqui no versículo 5: lembro da sua fé sem fingimento, olha isso, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Eu estou certo de que habita também em você. Versículo 6: por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Existe um dom liberado sobre a tua vida, querido. Você crê nisso? Amém? Levante a sua mão assim, se você recebe isso. Pela fé. A gente fala muito de fé. Existe um dom liberado. Sabe o que é dom? Dom é carisma. A mesma coisa que carisma. Existe um carisma liberado sobre você. Existe um dom liberado sobre você. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite. A Bíblia diz que Deus, Ele tem para nós uma medida de fé. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: quem aqui quer ter a sua fé aumentada? Eu já levanto as duas mãos. Como assim, pastor? Fé pode aumentar? Pode. Ela pode aumentar e pode diminuir, inclusive. Então, se você quer ter a sua fé aumentada, a gente vai orar nesse sentido. Sabe por quê? Porque você não vai ficar desesperado mais. Você não vai ficar mais preocupado sem motivo. A preocupação vai vir, querido, mas não sem motivo, sabe? Aquela angústia que você não sabe por quê. Porque a fé está ali, a convicção está ali, a certeza está ali. A certeza. Feche teus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos entregar em tuas mãos a nossa vida. Queremos entregar em tuas mãos, Pai, a vida de cada um aqui, pessoas que querem ter a sua fé aumentada. E que não seja uma fé fingida, mas seja uma fé real. Em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor entre para com os seus anjos, com o seu poder, com a sua graça sobre essas vidas, liberando uma medida maior de fé, uma medida real de fé, aonde eles consigam ver e viver segundo aquilo que o Senhor preparou e aquilo que o Senhor já, antes da